continuar com as guerras coloniais, com as revoltas no período colônia. Relembrando que na aula passada, vimos aí a Revolução Mineira, a Inconfidência Mineira. Quem lembra? Lá em Minas Gerais, na cidade de Vila Rica. Então, vamos pegar o avião e vamos sair de Minas e vamos direto aqui para o Nordeste. E isso, a nossa segunda Revolução Colonial, vai acontecer no Maranhão. Estávamos em Minas, no período do ouro, lembra? Do minério. Agora vamos para a região Nordeste, lá no Maranhão. Vamos ver a nossa segunda revolta, que está aí na página 44 do livro de História. Coloca aí que eu vou aguardar um minutinho. Isso. Então, aí tem tensão no Nordeste. Estávamos tensos na aula passada lá em Minas, com a Revolução do Ouro, com a revolta da Inconfidência Mineira. E agora vamos voltar para o período do açúcar, lá no Maranhão. Lembra que o Maranhão ele foi colonizado, povoado aí por holandeses, dentro daqueles conflitos que os holandeses foram, voltaram, os portugueses correram com eles, reconquistaram de novo. Então, estamos aí em meados de 1681. Aqui vamos ver que a revolta foi tensa no Nordeste. Por quê? Com a saída dos holandeses, da última vez que os portugueses conseguiram correr com eles, né? Ó, correram com os holandeses, né? O que aconteceu? O Maranhão ficou por conta de Portugal. Ficou sem investimento nenhum. Que quem investiu lá foi os holandeses na época da Revolução, né? Deu um salto aí para o desenvolvimento do Maranhão. Sendo que aí os holandeses foram embora e tudo voltou a ficar por conta de Portugal. E aí o Maranhão começou a sentir aí que não estava muito legal a economia. Portugal não estava facilitando. Lembra dos impostos que eram cobrados por Portugal? Altíssimos, os impostos super altos. Os mais ricos não conseguiram manter esse padrão depois da saída dos holandeses. Porque lembra que lá no Maranhão, o forte lá era o açúcar? Então, o que aconteceu? Com as dificuldades de se encontrar produtos manufaturados. O que é isso, professora? Aqui na página 44, vocês vão ver que tem um glossário. E aqui vem dizendo, manufaturado, resultado do trabalho realizado com manufaturas, com máquinas caseiras. Então, o que acontece? O Maranhão era rico na produção do açúcar, sendo que com a saída dos holandeses, Portugal começou a dificultar para os fazendeiros, aqueles mais ricos que investiam no açúcar. E aonde é que esses fazendeiros iam vender esse açúcar? Tinha que vender para a Europa. Sendo que Portugal, ó, era matando os impostos. E eles não conseguiam manter essa produção e pagar os impostos e conseguir produtos, conseguir escravos que vinham da África. Então, tudo isso aí ficou dificultoso demais para os fazendeiros, os mais ricos lá do Maranhão. Conseguir escravos pela África, conseguir produtos europeus. Então, foi começando a cair a economia lá do Maranhão. O pessoal começou a ficar com a dívida altíssima. E aí começou, né? Aquele conflito de novo com Portugal. Aquele desejo, assim, de buscar auxílio sem ter com quê? Porque era povoado, né? Era colonizado pelos portugueses. Quem chegava aqui, eles, ó, corria. Então, o que aconteceu? Portugal vendo que já teve uma revolta lá em Minas com o cultivo do ouro, né? Aqui seria com o açúcar. Então, Portugal chegou para esse pessoal mais rico aí e falou assim, olha, vamos criar aqui uma Companhia Geral do Comércio do Maranhão. Vocês vão acompanhar isso aqui na revolta de Beckman, tá? Aqui, depois de tensão do Nordeste, que é esse conflito que vai haver aí no Maranhão, e logo embaixo tem revolta de Beckman. Então, tudo que eu tô falando aqui tem aí na página 44. Então, vocês vão ver aí no primeiro parágrafo a dificuldade dos fazendeiros em conseguir material manufaturado, que são produtos europeus e escravos que vêm da África para ser comercializados aqui como mão de obra. E no segundo parágrafo você vai ver que os portugueses, quando começa a ver que está ficando tenso, que o pessoal vai começar ali, ó, a fazer um movimento, eles se antecipam e formam a Companhia Geral do Comércio
do Maranhão. O que é isso? Eles inventaram essa companhia aí, Geral do Comércio do Maranhão, para ajudar esse pessoal mais rico, para facilitar a chegada de produtos europeus, facilitar aí a venda de escravos, comercializar o açúcar, que houve uma caída, né, com a saída dos holandeses, porque eles que investiram aí no açúcar. E aí, o que aconteceu? Isso tudo foi para ajudar, sendo que Portugal, mais uma vez, não cumpriu com a sua palavra. Não conseguiu cumprir a promessa de ajudar aí aos fazendeiros e baixar os impostos. E aí ficou tenso. Começou aí o pessoal se articular contra Portugal. E aí, quando foi em 1684, começou o povo, ó, se agitar. Vamos tomar conta aqui do espaço. E aí surgiu dois personagens aí, os irmãos Beckman, que era o Tomás e o Manuel. Então, eles eram cabeça aí dessa revolta aí de Beckman aí no Maranhão. Então, o pessoal de São Luís aí do Maranhão começou a se mobilizar, se organizar para fazer um protesto aí contra Portugal. E o que aconteceu? Vocês vão ver aí no terceiro parágrafo que em 1684 o povo assumiu o governo do Maranhão. E aí vai surgir esses dois irmãos aí que eu tô falando, os Beckman, que é o Tomás e o Manuel. E eles começam a tomar a frente aí da população, começam a articular aí as revoltas, até que Tomás vai para Portugal, atrás de recursos, de conversar, conseguir aliados, ver se com eles lá em Portugal seria mais fácil para o Maranhão facilitar aí o comércio do açúcar, baixar os impostos. E o Manuel ficou no Maranhão. Sendo que vocês acham que o povo português gostou disso? O governo português. O que aconteceu? Quando eles souberam que Tomás foi para Portugal, Manuel ficou aqui na frente, organizando os movimentos, Portugal não gostou dessa ideia. E aí, o que aconteceu? O governo português não aceitou nenhum acordo com os irmãos Beckman. E aí, o Manuel, que estava à frente do Maranhão, e Tomás foi atrás de recursos financeiros em Portugal, os portugueses aqui, o governo português, pegou o Manuel, que ficou no Maranhão, prendeu, e ele foi condenado ao enforcamento, como se fosse um traidor da pátria, né? Dos portugueses, do governo português. E aí, como forma de manter a organização, de manter o respeito da coroa portuguesa, como intimidar o povo maranhense, eles pegaram o Manuel e condenaram à forca. Então, mais uma vez, houve essa revolta aqui no Maranhão, assim bem parecida com o que houve lá em Minas, na Revolução do Ouro. E aí vocês vão ver aqui, ó, uma fotografia na página 44, essa aqui que eu tô mostrando, que relata uma vivência aí no século XVII, a produção do açúcar e o cultivo do cravo, canela e pimenta, que era a base da economia do Maranhão, sendo que ele é mais conhecido como a produção do açúcar. Mas eles também fabricavam, né, cultivavam aí o cravo, a canela e a pimenta. Que tudo isso que era cultivado no Maranhão era vendido lá na Europa. Sendo que os holandeses foram mais fortes, assim, no investimentos para o cultivo do açúcar. Mas, com essa quebra aí, né, dessa parceria entre eles, o Maranhão ficou só. E aí, foi onde surgiu essa revolta dos irmãos Beckman, né, por causa do Tomás e o Manuel, que foram os cabeças aí, que organizaram essa revolta aí. E, infelizmente, o Manuel foi condenado ao enforcamento para servir de exemplo para os demais não seguirem em frente aí dessa revolta. Então, hoje é o nosso segundo momento dentro das revoluções do período colonial. O primeiro foi a Inconfidência Mineira e o segundo foi a revolta de Beckman, tá bom? Que aqui vocês vão fazer a leitura da página 44 e vão fazer tópicos. Por que tópicos? Porque com tópicos vocês vão
poder memorizar as atividades. Eu sempre estou aqui reforçando todo final de aula. Gente, façam um apontamento, façam um resumo, façam tópicos de tudo que vocês estudam aqui na aula online, que vai dar certo. Inclusive, eu trouxe até aqui, ó, para vocês, ó, o meu rascunho. Olha aqui, ó, faço tópicos, ó, os pontinhos aqui, que eu vejo que é mais importante. E aí, eu faço um resumo de tudo, ó, tá vendo? Esse aqui foi o meu resumo da aula de hoje. Eu li o texto, A Revolta de Beckmann, tirei os objetivos, o que levou a acontecer a revolta, quem foram os principais articuladores aí dessa revolta, qual foi o motivo. Então, tudo isso eu fiz em tópicos, li o texto, fiz os tópicos para facilitar a minha fala aqui com vocês, dicas que eu posso trazer para otimizar. E depois eu faço essa pontuação aí para servir até de memorização e facilitar a compreensão do texto. E se torna muito mais rápido, gente. Tenta fazer aí para vocês verem, tá certo? Então, tá aqui, ó, mais uma vez, A Revolta de Beckmann, tá vendo? Ó, igual o livro aí de vocês. E eu fiz tópicos, ó, os pontinhos aqui, ó. São tópicos do que eu achei mais importante aí do texto, tá bom? Então, nosso próximo momento será matemática. Estou aguardando aquela atividade, hein, que eu avisei da aula passada de geografia. Montar o empreendedorismo de vocês aí em casa, o que vocês iriam vender em momentos de pandemia. Disciplinas de geografia e matemática junto. Então, estou ansiosa para ver a foto de vocês aí com esse material em casa, tá bom? Beijos, até o nosso próximo encontro.